crianças, tudo bem? Então, nosso encontro de hoje é para a gente fazer a correção da nossa prova de língua portuguesa, tá? Eu não vou citar o número da questão, porque cada criança recebeu uma prova ordenada de maneira diferente, tá bom? Mas vamos ler as questões, comentar e ver a resposta certa, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui com esta questão, que diz o seguinte: leia o texto e responda marcando a alternativa correta. Aí aqui nós temos o texto, tá? O texto diz o seguinte: a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Essa é uma cantiga popular, né? É da cultura popular. Então, aí nós vamos marcar a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: o pronome ela refere-se à saia. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Esse ela não está falando de saia, então essa A não é verdadeira. B, o pronome ela refere-se à barata? Sim, não é isso? Ó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ela quem? Ela barata. Então o ela refere-se à barata. Nessa questão, a resposta certa é a letra B, o pronome ela refere-se a barata. Certinho? Vamos lá para a próxima questão. Escolha a alternativa em que todos os pronomes são demonstrativos. Nessa questão teve um erro de digitação, tá? Então aqui, a alternativa correta é a letra A. Porém, esse esta não é acentuado, porque ele estando acentuado fica está, e está é verbo. Mas isso aqui foi um erro de digitação, tá bom? Então aqui seria: esta árvore precisa de água, aquela não. Essa alternativa tem esta, pronome demonstrativo, e aquela, pronome demonstrativo. Alternativa correta, letra A. Aquele cobertor precisa ser lavado, ele está sujo. Aquele demonstrativo, ele pessoal, né? Nada a ver. Isso não pode ser desperdiçado. Nós temos que economizar. Isso demonstrativo, mas nós, pessoal. Aquela piscina está cheia. Nós vamos banhar. Aquela demonstrativa, mas nós, pessoal. Então, resposta certa, letra A. Vamos para a próxima. O que são pronomes? São palavras que acompanham ou substituem o substantivo. São palavras que definem o substantivo? Não. São palavras que qualificam ou caracterizam o substantivo? Não. São palavras que acrescentam circunstâncias ao verbo? Também não. Resposta correta: o que são pronomes? São palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Letra A. Próximo. Observe o poema visual. Nós temos aqui o poema visual que ele foi até usado lá na nossa aula. É a xícara, que lembra o café quentinho, o chá quentinho ou o leite quentinho, lembra? Forma aqui a xícara, o ponto de interrogação forma a asinha da xícara, esses versos formam a fumaça saindo de dentro da xícara. Aí é: este poema apela predominantemente à sensação olfativa, visual, auditiva ou gustativa. Quando eu olho para esse poema, o que eu mais uso é o olfato? É a audição? É o gosto? É a gustativa? Não, né? É visual. O nome já está dizendo, poema visual. Quando eu olho para ele, eu tenho sensações, eu tenho ideia do que ele vai tratar. Então, o apelo predominante nesse poema é visual, letra B. Vamos para a próxima. Nós temos aqui mais um poema visual. Temos aqui as palavras e aqui a imagem, né? Temos palavras que são parecidas graficamente e tem aqui um ezinho sendo carregado por a água. A gente consegue ver que essa barra azul te traz a ideia de água. Essa barra azul, ó, onduladazinha, te traz a ideia de ondas, não é isso? Então vamos lá. Esse texto poderia ser apenas recitado ou lido sem prejuízo de seu conteúdo? Se eu só
tivesse só só essas palavras aqui, sem essa visão da água, sem essa visão do ezinho sendo carregado, eu iria entender? Eu iria perceber que se trata de um poema? Não, né? Não dá, porque é um poema visual. Então, o poema visual, ele precisa ser visto. Ele traz imagens, ele traz a formação das palavras que te traz uma sensação, né? Te traz até a ideia de movimento. Então, a resposta certa é a B. Não, porque não se pode ignorar o aspecto visual, ou seja, precisamos não só ouvi-lo, mas vê-lo. Se a gente lê isso aqui para alguém que não esteja vendo, ele fica um pouco sem sentido. Então, a pessoa precisa ouvir e ver. Resposta certa, B. Próximo. Mesmo poema. Marque as alternativas que mostram os aspectos explorados no texto. Você vai observar esse texto e vai marcar as alternativas. Quando diz as alternativas é porque é mais de uma. E aí você vai marcar aquelas que mostram aspectos explorados nesse texto. A. Visuais. Isto é, relacionado a imagens? Sim, né? Nós temos que ver a água, a gente vê o ezinho sendo carregado. B. Tem alguma coisa sonora? Não, né? C. Táteis. Você precisa pegar? Isto é, palpável? É possível de ler apalpando? Você precisa pegar para entender? Também não, né? D. Verbais. Isto é, apresenta texto escrito. Sim, ele apresenta a imagem, que está aqui na letra A, que é o visual, são as imagens. E também ele apresenta os verbais, né? Apresenta o texto, a escrita. Então, as alternativas corretas, alternativa A e alternativa D. Vamos ao próximo. Qual não seria hiperônimo de casa? Aqui nós temos alguns hiperônimos. E qual não seria o hiperônimo de casa? Lugar, lar, casebre. Acho que lugar, você pode dizer que a casa é um lugar, a casa é um lar, a casa pode ser um casebre, mas a casa não pode ser uma cidade. Então, não dá para a cidade ser hiperônimo de casa. Letra B. Em que país o trabalhador trabalha mais horas por ano, de acordo com este dado do infográfico? Nós temos aqui o infográfico e a gente pode observar nesse infográfico que começa o bonequinho maior, aí ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Junto com esses bonequinhos, nós temos aqui o nome do país e a quantidade de número médio de horas trabalhadas por ano. Então, aqui a quantidade de horas trabalhadas por ano, o país e a quantidade de horas. O bonequinho está maior, esse é o país que mais trabalha. O bonequinho é menor, esse é o país que menos trabalha. Aqui, ó, 2.193 horas, o que mais trabalha. E 1.377 horas, o que menos trabalha. Nós podemos dizer que esse infográfico ele está organizado do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. Está caindo, está decrescendo, certo? Então, vamos lá. Qual é o país? Aqui, ó. Em que país o trabalhador trabalha mais horas por ano, de acordo com o infográfico? Qual o bonequinho maior? Esse. Ele está representando quem? A Coreia. Olha aqui, ó. Coreia, 2.193 horas. Então, você vai aqui e procura Coreia, letra B. Certinho? Vamos para a próxima. Leia o quadro a seguir e marque as alternativas corretas. Nós temos aqui mais um infográfico. Nós temos aqui o número de feriados no calendário. Aí tem aqui na China e Egito, Índia, Indonésia, Tailândia e Marrocos, Malásia, Reino Unido, Austrália e Holanda. Quantidade de feriados no calendário, tá? Aí aqui tem, leia o quadro a seguir e marca as alternativas corretas. A letra A diz assim: a sequência de malas de cada linha não corresponde ao número de feriados. Tá errado. Cada mala dessa corresponde ao número de feriados. Tá aqui, ó. A sequência de países foi organizada do maior para o menor
número de feriados. Começou no maior? Sim, aqui ó, a China e o Egito tem 16. A outra só tem 15, o outro só tem 14, o outro só tem 8. Então, novamente, está em ordem decrescente, está descendo do maior para o menor. C. As malas representadas estão relacionadas às viagens que acontecem nos feriados. Sim, ele está mostrando aqui que na época de feriado as pessoas gostam de viajar. E D. O Brasil está representado entre os países com maior número de feriados. O Brasil nem está aqui. Então, quais são as alternativas corretas? B e C. Vamos lá para a próxima. 11. Quais alternativas estão corretas? Primeiro, antes de você ler o infográfico, ou de você ler as alternativas, você lê o infográfico. Nós temos aqui, ó, férias anuais, tá? Férias remuneradas por ano em dia. Está representado em dias, tá? Estados Unidos nada, China 5, Índia 12, Namíbia 21, Rússia, Reino Unido e Tanzânia 28, França e Brasil 30. É a quantidade de dias de férias remuneradas. Então, nós vamos lá. No Brasil e na França, os trabalhadores têm um mês de férias. É verdade? Sim, tá aqui, ó, Brasil, 30 dias. B. Na Rússia, Reino Unido e Tanzânia, os trabalhadores têm 4 semanas de férias. Rússia, Reino Unido e Tanzânia, tá aqui, 28 dias. Aí vamos transformar isso em semana. Ele está dizendo 4 semanas. Quantos dias tem mesmo uma semana? 7. Então, eu multiplico. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, essa daqui também está correta. Marca ela A e B. Todas as duas certas. Letra C. Na China, os trabalhadores têm uma semana de férias? China, tá aqui, China. 5 dias. 5 dias corresponde a uma semana? Não, né? Uma semana são 7 dias. Então, essa não marca. Ela não está correta. D. Na Namíbia, os trabalhadores têm 3 semanas de férias. 3 semanas, vamos ver lá? Namíbia, tá aqui, 21 dias. Vamos lembrar novamente. Uma semana tem 7 dias. E aqui está dizendo que são 3. Então, eu multiplico. 3 vezes 7, 21. É 21? Sim. Então, essa está certinho. 21 dias correspondem a 3 semanas. Na Índia, os trabalhadores têm 2 semanas de férias. Índia, tá aqui, 12 dias. Uma semana são 7 dias. 2 vezes 7, 14. Ele só tem 12. Então, essa não é verdadeira. Nessa questão aqui, as verdadeiras são A, B e D. Certinho? Vamos para a próxima. Marque a alternativa em que todos os encontros vocálicos são ditongos. Lembra que nós estudamos os ditongos? São encontros vocálicos que quando a palavra é separada em sílaba, eles ficam juntinhos na mesma sílaba. Para você saber o que você tem que fazer, separar todas as palavras em sílaba e aí você vai encontrar a alternativa correta, tá? Nesse caso, a alternativa correta é a A. Aqui nós temos madeira, ó. Madeira. O E e o I fica juntinho na mesma sílaba. Primeiro. O MEI, o EI fica juntinho na mesma sílaba. Tesouro. O OU fica junto na mesma sílaba. Caixote. Cai. O AI fica juntinho na mesma sílaba. Então, na letra A, nós temos todos os encontros vocálicos são ditongos. Saúde. Separou. Então, já não é a B. Iguais. Iguais. Não é a C. Então, alternativa corretinha, a A. Vamos para a próxima. 3. Marque a alternativa em que as letras G e J estão empregados corretamente. Tem que lembrar da grafia das palavras. Porque, como a tia já falou, não existe uma regra, né? Você vai aprendendo com o tempo. E aqui, nesse caso, nós temos aí a letra C. Que nós temos laranja, que é escrito com J, mensagem, que é escrito com G, relógio, que é escrito com G, e juventude, que é escrito com J. Se você vai olhar as outras alternativas, você vai encontrar erros, tá bom?
Vamos ver assim, um erro que a gente vê na hora que a gente olha. Na letra A, por exemplo, jeito. Com G? Não pode. Pode ter outros, tá? Gerente com J? Não pode. Eu tô mostrando só aqueles mais visíveis, tá bom? Assim que dava pra você ver na hora que você olhasse, tá? Gentil com J? Não pode. Viu? Então aqui no caso é a letra C. Próximo. O uso de pronomes é um dos recursos para evitar a repetição desnecessária de palavras. Marque as alternativas em que todas as palavras destacadas são pronomes. Todas as palavras destacadas têm que ser pronomes. Vamos analisar aqui a letra A. O gato entrou devagarinho na sala. Ele vira o rato correndo perto da parede. Da parede não é pronome. Da não é pronome. Então essa não está certa. A professora chamou todos os alunos. Ela queria que eles vissem o livro raro de perto. Ela, pronome. Eles, pronome. Então marca a letra B. Letra C. João comprou um celular, mas teve que trocá-lo, pois estava com defeito. Lo, pronome. Mas um, não é pronome. Então essa não marca. D. A bicicleta da Rosa é igualzinha à da Aline. Elas brincam juntas a tarde toda. Elas, pronome. Então esse aqui tá certinho. Nessa daqui as alternativas corretas são B e D, tá? Muito bem. Aqui nós temos mais uma questão com aquele poema visual, tá? Aqui, mas as alternativas são diferentes. Diz o seguinte: nesse poema, a palavra água se repete. Nós vemos aqui a palavra água se repetindo. A escolha das palavras lava e leva foi proposital. Por quê? Olha, lava e leva. Ela foi proposital por quê? Porque elas têm significados parecidos? Lava e leva significa mais ou menos a mesma coisa? Não, né? Porque elas são parecidas quanto à escrita. Olha, só muda uma letrinha, que aqui é A e aqui seria o E, que a água está levando, tá? Então, nessa daqui a alternativa correta é a letra B, porque elas são parecidas quanto à escrita. Mais uma aí com esse poeminha, com outras alternativas. Água, lava, água, leva. Marca as alternativas corretas. A cor azul representa a água. Essa cor te dá a ideia de água? Sim, então marca ela. As alternativas. Vamos ver. A cor azul representa o céu? Não. O azul enrugado representa as ondas? Esse azul aqui, ó, te dá a ideia de ondas? Sim, então marca ela. O azul enrugado representa as nuvens? Não está nem falando em céu e nuvens, está falando em água. E aqui nós temos as ondas. Então, a letra A representando a água e a letra C que representa as ondas. Agora, o mesmo poema com outras alternativas. Marque as alternativas corretas. Olha para o poema. Primeira alternativa. A letra E caiu da palavra leva intencionalmente? Sim, é um poema visual, ele te traz sensações, né? A ideia de movimento, a ideia da queda e do movimento da água levando a letra E. B, a letra E está sendo levada pela água? Sim, tá nítido, ela caiu aqui e foi sendo levada. C, a letra E, que é redondinha, se encaixa em uma onda? Sim, olha aqui, olha, encaixou direitinho, bem perfeitinho. E D, a letra E não completa a palavra leva? Completa. Então, essa daqui não marca. Marca A, B e C. Vamos lá? Leia com atenção essas frases abaixo. Encontrei Francisco hoje cedo e fiquei feliz ao ver Francisco tão bem. Eu não preciso repetir Francisco. Eu posso substituir por vê-lo. E fiquei feliz ao vê-lo tão bem. Vê-lo, tá? O monitor reuniu
os visitantes em uma sala e pediu aos visitantes. Eu preciso repetir os visitantes? Não. E pediu-lhes em uma sala e pediu-lhes que prestassem muita atenção nas obras do museu. As mulheres ficaram muito satisfeitas com o resultado do trabalho. As mulheres, precisa repetir? Não. Posso substituir por elas. Elas disseram que o trabalho em equipe foi perfeito. Os livros estão em cima da mesa. Assim que Flávio chegar, por favor, entregue-os a ele. Não preciso repetir os livros, entregue-os. Então, à medida que você vai lendo, você já vai substituindo de acordo com o que nós aprendemos. E aí, quando você termina de ler, você já sabe qual é a alternativa certinha, ó. Alternativa C. Ver Francisco, vê-lo. Pediu aos visitantes, pediu-lhes. As mulheres, elas. Entregue os livros, entregue-os. Certinho? Observe essa imagem. Aqui diz o seguinte: Gabriela, Paulo e Miguel brincam no mar. Vai ter aqui uma imagem das crianças brincando no mar. Gabriel, Paulo e Miguel estão se divertindo muito. Aqui eu usei o nome deles, né? O substantivo próprio, Gabriela, Paula e Miguel. E eu aprendi que uma das ferramentas da coesão é a substituição dos nomes por pronomes, para evitar a repetição. Então aqui, Gabriela, Paulo e Miguel, eu não preciso repetir o nome deles. Eu posso usar as crianças estão se divertindo muito, ou posso usar eles estão se divertindo muito. Certinho? Então, Gabriela, Paulo e Miguel podem ser substituídos por as crianças ou pode ser substituído por eles. Então, resposta certa, B e C. Quando conversamos, organizamos as palavras em uma sequência lógica e conhecida. Isso acontece naturalmente, não paramos para pensar qual sequência de palavras devemos usar. Entre as alternativas a seguir, apenas uma faz sentido. Qual? Quando a gente está conversando uma pessoa com a outra, a gente vai falando sem parar. Eu vou formar uma frase, aí vou pensar na frase. Não, isso acontece naturalmente. Mas toda frase que a gente fala, ela tem sentido. E entre essas alternativas aí, só uma faz sentido. Vamos analisar? A. Muito livro bom, li, eu. Tudo fora de ordem. B. Li, bom livro, eu muito. Nada faz sentido. C. Eu, livro, li, muito bom. Totalmente sem sentido. E D. Eu li um livro muito bom. Na ordem certa, com sentido completo. Então, D. Alternativa correta, letra D. Mesmo uma pessoa que não saiba ler nem escrever, compreende as frases de sua língua, são organizadas de determinada maneira. Compreende que as frases de sua língua são organizadas de determinada maneira. Afinal, essa organização também ocorre na fala. O que aconteceria se cada um dos falantes de uma língua organizasse as frases seguindo um critério próprio? Se cada um falasse de uma maneira, a questão que a gente acabou de ver tinha lá várias formas diferentes de organizar a mesma frase. Era a mesma frase, só que organizada de maneiras diferentes. E a gente não conseguiu entender, a gente só conseguiu entender aquela que estava organizada de maneira correta. Então, o que aconteceria se cada um usasse uma maneira diferente de organizar a sua fala, né? No mínimo, aconteceria isso aqui, da letra B. As pessoas teriam dificuldade para se entender. Poderia até ser que com muita dificuldade elas conseguiriam se entender, mas isso seria muito difícil. Então, nesse caso aqui, letra B. Mais uma. Leia com atenção. Durante a aula, o professor apresentou aos alunos uma série de poemas de Drummond e pediu-lhes que escolhessem alguns deles para fazer uma análise. Os estudantes analisaram 5 poemas
Entre eles quem? Entre os poemas. Confidência de Itabira, que o poeta mineiro, quem era o poeta mineiro? Drummond. Fez em homenagem à sua cidade natal, Itabira. Vou ler novamente, já fazendo as colocações. Durante a aula, o professor apresentou aos alunos uma série de poemas de Drummond. Quem eram os poemas? De Drummond. Pediu a quem? Aos alunos. Então, pediu-lhes, alunos, que escolhessem alguns deles. Deles quem? Poemas. Para fazer uma análise. Os estudantes analisaram, os estudantes são os mesmos alunos. Os estudantes analisaram 5 poemas. Entre eles quem? Entre os poemas. Confidência do Itabirano, que o poeta mineiro, quem era o poeta mineiro? Drummond, fez em homenagem à sua cidade natal, Itabira. Agora nós vamos analisar as alternativas, marcar V para verdadeiro e F para falso. A. Lhes retoma a palavra alunos, pediu-lhes. Sim, pediu aos alunos aqui, ó. Então, pediu-lhes, retoma a alunos, verdadeiro. Lhes retoma a palavra poemas? Não, quem retoma a palavra poema é entre eles. Lhes retoma a alunos, então, B, falso. Alguns dele retoma a poemas? Sim. Analisaram alguns deles, tá? Aqui, ó. Pediu-lhes que escolhessem alguns deles, poemas, alguns dos poemas. Então, retoma a palavra poemas, verdadeiro. Entre eles, retoma poemas? Sim. Escolhesse entre eles, entre os poemas. Itabirano, retoma a professor? Não, nada a ver. Falso. Itabirano era lá os conterrâneos dele, lá da terra natal dele, né? Poeta mineiro. Quem era o poeta mineiro? Carlos Drummond de Andrade. Então, poeta mineiro retoma Carlos Drummond de Andrade? Verdadeiro. Entre eles, retoma estudante? Não, entre eles está falando dos poemas. Vai escolher entre eles. Então, essa daqui é falsa. Vamos recapitular? A, verdadeiro. B, falso. C, verdadeiro. D, verdadeiro. E, falso. F, verdadeiro. E G, falso. Certinho? Agora falando aí sobre hiperônimos e hipônimos, tá? Marca a alternativa em que temos 2 hiperônimos e 2 hipônimos. A, cachorro, gato, porco, passarinho. Estou determinando tudo, então aqui eu só tenho hipônimos, não é esse. Animal, árvore. Não determinei nem o animal nem a árvore. Leão, laranjeira. Determinei o animal e a árvore. Então, eu tenho 2 hiperônimos e 2 hipônimos. Letra B. C. Pássaro, animal, planeta, vegetal. Não, misturou tudo. Quando eu digo pássaro, tem vários, né? Animal, vários. Planta, várias. Vegetal, vários. Professor, é uma profissão, estou determinando, é um professor. Comerciante, também estou determinando. Doutor, também está determinado. Gari, também está determinado. Então, aqui só tenho hipônimos. Aqui só tenho hiperônimos. Aqui eu só tenho hipônimos. Aqui eu tenho 2 hipônimos e 2 hiperônimos e 2 hipônimos. Tá bom? Então, letra certa, letra B. Ok? Bom, gente, a gente fica por aqui. Nós vimos aí todas as questões da prova, tá? Eu não disse quais eram as questões porque cada aluno recebeu de uma maneira diferente. Então aí você vai só observar as colocações que foram feitas. Tenho certeza que todo mundo tirou notas boas, porque prestaram atenção nas aulas, porque executaram todas as atividades. Beijo e até a próxima!